para já entrar num outro assunto que é daqueles assim indigestos, especialmente quando você pega e compara com os ganhos ou salários daqueles que realmente contribuem para fazer a riqueza, a grandeza de um país como o Brasil. Que é exatamente sobre essa questão de salários de deputados estaduais aqui no Ceará, algo que é conhecido também como subsídio, ou deveria ser subsídio, né? Porque político não é trabalhador, então ele não tem salário, ele tem subsídio. Mas essa classe virou uma casta aqui no nosso país, infelizmente. E os réis mortais, cidadão que deveria ser o patrão dessa gente todinha aí, no final das contas acaba por viver na servidão, né? Baixando a cabeça, batendo continência e trabalhando cerca de 6 meses todo ano só para bancar esse pesado Estado. Fala aí, Flávio Moisés. Luiz, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovaram nesta terça-feira o projeto de lei 845/2024. Com a aprovação, será aplicado o aumento salarial dos parlamentares de R$ 33.006,39 para R$ 34.776,64 a partir de 1º de fevereiro de 2025. O aumento já havia sido aprovado em 2022 de forma escalonada. A justificativa do projeto aponta necessidade de maior segurança jurídica e de harmonizar a legislação estadual ao marco constitucional e jurisprudencial vigente, eliminando potenciais incompatibilidades que poderiam resultar em questionamentos jurídicos. Tais incompatibilidades, segundo o texto, se possibilitaria pelo fato de que na Constituição Federal não é admissível a equiparação, vinculação ou referência entre espécies remuneratórias de cargos e carreiras distintas. Abre aspas. Tal vedação visa assegurar a autonomia dos entes federados no estabelecimento da política remuneratória dos seus agentes públicos. Fecha aspas, é o que explica no projeto. Esse será o 4º aumento dos subsídios dos deputados estaduais cearenses desde o dia 1º de janeiro de 2023, ou seja, desde o início da atual legislatura vigente. É o 4º aumento do subsídio dos deputados estaduais desde o início da atual legislatura vigente. O salário no começo do ano passado era de R$ 29.469,99 e terá então assim um salto de mais de R$ 5.000 em 2 anos. Mais de R$ 5.000 em 2 anos. A proposta, assinada pela mesa diretora da Casa, foi incluída na ordem do dia e aprovada após análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Apesar do amplo apoio, houve resistência de parlamentares como Alcides Fernandes, do PL, e Carmelo Neto, também do PL, que votaram contra. Então, Alcides Fernandes e Carmelo Neto votaram contra esse projeto. A decisão não passou sem críticas. O deputado Carmelo Neto considerou o reajuste injustificado diante das necessidades econômicas e sociais do Estado. Abre aspas. O Ceará enfrenta muitos desafios em áreas essenciais, como saúde e segurança pública. Não é razoável que a prioridade seja aumentar salário de parlamentares, enquanto tantas questões mais urgentes aguardam solução, fecha aspas, foi o que afirmou. Outros parlamentares, contudo, argumentaram que a medida é apenas o cumprimento de um dispositivo legal e que o impacto já está previsto no orçamento estadual, respeitando os limites da lei de responsabilidade fiscal. Com a aprovação na Assembleia Legislativa do Ceará, o projeto segue para a sanção governamental, mas como é de competência legislativa, o aumento será automaticamente implementado. A Assembleia Legislativa informou em nota, inclusive, que a decisão seguiu a determinação legal, abre aspas para a nota.
O ato deliberativo seguiu o que determina a lei número 13.843, de 27 de novembro de 2006, que fixa o valor do subsídio do deputado estadual em exatos 75% daquele definido para o deputado federal, e não por iniciativa dos próprios deputados estaduais, fecha aspas, foi o que disse a nota da Assembleia Legislativa. O aumento escalonado dos salários dos deputados foi aprovado por uma resolução da mesa diretora da Assembleia Legislativa no fim de 2022. Na época, os vencimentos eram da ordem de R$ 25,3 mil. A medida foi justificada pela alteração da remuneração de parlamentares no Congresso Nacional, aprovada em dezembro do mesmo ano e publicada no Diário Oficial da União. Apesar de medida que previa aumento salarial em 4 etapas, cada novo reajuste precisa ser aprovado pelo plenário. A medida gerou então um efeito cascata em legislativos estaduais de todo o Brasil. Segundo o artigo 27 da Constituição Federal, os deputados estaduais devem receber o equivalente a 75% do salário dos deputados federais. Deputados federais e senadores aprovaram o aumento dos salários do presidente da República, do vice-presidente, dos próprios parlamentares e de ministros de Estado. Com isso, os salários de parlamentares do Congresso, que recebiam R$ 37,7 mil, e da cúpula do Executivo, que tinha um salário similar, passariam por um aumento escalonado, chegando aos R$ 46,4 mil a partir de fevereiro de 2025. Então, aí a informação dos deputados cearenses que aprovaram o aumento dos próprios salários. Muito bem, eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo aqui no programa para falar mais sobre esse assunto que eu acho que merece. E, obviamente, a própria população, as pessoas que nos escutam nesse momento, que acompanham por meio das mídias sociais, também certamente deveria se envolver mais em questões desse tipo. Mas eu quero fugir dessa questão da legalidade, da constitucionalidade. A minha breve análise desse momento não vai observar nada disso. Sabe por quê? Por uma razão simples. Porque eles só falam em Constituição e na legislação infraconstitucional quando esta lhes beneficia. Quando é para benefício próprio, para causa própria. Porque se não for assim, nós não víamos o que nós acabamos por vivenciar no nosso estado e no nosso país em relação às pessoas simples. Tem muita gente ainda que recebe menos de um salário mínimo. E a Constituição também, deputados estaduais, federais, políticos do meu Brasil varonil, como diria um certo humorista aí, está na Constituição. E nenhum trabalhador pode receber menos de um salário mínimo. Agora, você vai fazer uma comparação com os salários da população, né? Da maior parte dos trabalhadores aqui no país. Cerca de 80% ganham até R$ 5 mil, né? Aliás, eu tô ficando maluco. Esse é o segmento que paga imposto de renda no país. 80% dos que pagam imposto de renda no país, pessoa física, ganham até R$ 5 mil. Mas a gigantesca, a infinita maioria dos trabalhadores brasileiros recebe, no máximo, um salário mínimo. Alguns outros ganham 2 salários mínimos, enquanto os deputados estaduais alegam que é preciso observar o que diz a Constituição, que um parlamentar estadual tem que receber pelo menos 75% do que ganha um deputado federal, né? Observando aí essa questão da proporcionalidade. Agora há pouco nós colocamos aqui uma família em Heriutaba que teve a sua residência invadida, foi maltratada e ainda teve parte dos seus móveis queimado, atestando a falência da nossa segurança pública.
É fato que nós temos problemas seríssimos de saúde aqui no estado do Ceará. Hoje a gente vê a situação de hospitais grandes, como é o caso do IJF, que trata da questão de traumas aqui no estado do Ceará. O próprio HGF, que é um hospital do governo do estado, Hospital do Coração em Messejana. Todas essas unidades de saúde enfrentando sérios problemas para funcionar, para atender, para que as pessoas possam receber aquilo que necessitam e até mesmo se submeterem a cirurgias. Mas deputados aumentando os seus subsídios. E esse já é o quarto, apenas nessa legislatura, que teve início em 1º de janeiro de 2023. Mas para concluir, porque certamente esse assunto ainda vai render muitos comentários, tanto aqui como em algumas outras emissoras, enquanto o povo não acordar, não entender que o político deve ser cobrado, que ele é patrão e não servo, que ele precisa participar da política, que ele não pode simplesmente votar e deixar para lá, enquanto ele não exercer de fato a sua cidadania, ele vai viver dessa forma, pagando a conta cada vez maior de um Estado que se agiganta a cada dia mais no seu bolso, sem ter o retorno dos pesados impostos que paga e ainda tendo que arcar com as crises econômicas que são criadas por governos corruptos, perdulários e por políticos que não representam a essa mesma gente, que são representantes de si mesmos ou, quando muito, de alguns grupos que os financiam. Enquanto o povo não entender que não pode viver bajulando político, e sim, como patrão, cobrando que o seu empregado faça aquilo que é melhor para você e pela empresa que o paga, a situação será essa, com uma possibilidade gigantesca de agravamento, porque nós estamos aí praticamente em 2025, com uma crise econômica que se anuncia como sendo das maiores, maior até do que a que ocorreu no último governo de Dilma Rousseff, cujo PIB do país foi negativo em 7,5%, até aqui considerada a maior recessão da história do Brasil.